A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Graça, o desejo de abençoar, a intenção de fazer o bem e agir com bondade, o fluxo constante de amor e vida que sustenta o universo e a humanidade. A graça, um favor imerecido, dom gratuito e sobrenatural dado por Deus. Uma dádiva concedida de forma plena e integral. A salvação. No programa de hoje, o pastor Cláudio Martins fala da profundidade da graça de Deus. No espaço Plataforma, o músico Jorge Camargo fala sobre um amor que é fruto dessa mesma graça. Você vai poder conhecer um pouco mais de um lugar que busca com honestidade e amor essa graça que é tão bela. Graça, este é o tema do programa Conexão com Deus, que começa agora. Z3 Ideias, Bíblias, livros, brinquedos e artigos evangélicos. Visite nossa loja virtual www.z3ideias.com.br e descubra como é fácil e seguro adquirir os melhores produtos evangélicos. São mais de 10 mil itens à sua disposição com frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$ 99 e parcelamento facilitado em até 6 vezes nos cartões de crédito. Z3 Ideias, ideias transformando vidas. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Hoje em dia é muito raro recebermos alguma coisa que seja totalmente de graça, não é mesmo? Tudo tem um preço. Você paga e recebe ou dá uma coisa em troca de outra. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Mas quando procuramos entender a Deus, encontramos a certeza de que tudo é diferente. Ele nos abençoa, mesmo sabendo que somos pecadores. Isso porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus que sempre soube que não receberia nada em troca e, mesmo assim, nos deu o melhor e mais valioso presente, a salvação. E Ele quer e pode fazer muito mais do que Ele já fez. Deus quer estar perto de nós e nos convida para nos achegarmos a Ele do jeito que estamos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que maravilhoso é ter uma esperança tão grande assim, não é mesmo? Saber que podemos contar com o abrigo e o amparo de um Pai que nos ama intensamente. Falar da graça de Deus é algo que é tão simples que chega a ser difícil de compreender, viu? A graça de Deus, ela fala da nossa insuficiência de resolver questões no nosso coração que não temos respostas. A graça de Deus fala da suficiência de Deus para todas as coisas. A graça de Deus, ela fala também do carinho que Deus tem por nós, apesar dos nossos erros, das coisas que fazemos e nos distanciamos dele. Ele nos olha com graça quando Ele quer tratar do nosso coração segundo a sua bondade e não o nosso merecimento. A graça de Deus é um contraste com a nossa própria vida, porque as relações humanas, elas são fundamentadas em barganhas. Nós barganhamos tudo. Quem nos trata bem, nós tratamos bem. Quem nos trata mal, nós excluímos do nosso meio. Mas quando eu falo da graça de Deus, eu falo de um Deus que nos olha sem querer barganhar. Nós não temos condições de barganhar o amor de Deus. Nós temos só que acolher esse amor. Ele olha para você e para mim e diz simplesmente: eu te amo. Por isso talvez se torne tão difícil. Nós esperamos fazer alguma coisa para que Deus se agrade de nós. E Deus fala: já foi tudo feito quando meu filho foi colocado naquela cruz. Está tudo lá. Basta você aceitar isso e seguir a vida em frente, aprendendo dos cuidados de Deus nas coisas mínimas da vida.
É comum também a gente experimentar coisas muito complexas, querer experimentar coisas complexas, porque acha que Deus vai aparecer de uma forma transcendente o tempo todo para servir aos anseios do nosso coração. E Deus está aí se mostrando em coisas simples, no amor dele, através do próximo, no amor dele, através de pessoas que ele move para nos acolher, no amor dele quando ele cuida dos nossos problemas do coração, traz respostas sem a gente esperar. A graça de Deus é mais ou menos isso aí, aprender que Deus cuida de nós, apesar de quem nós somos, somente porque nos ama, não porque Ele quer trocar nada, nem um favor conosco. Isso é a graça de Deus. E fruto dessa graça maravilhosa é o amor de Deus por nós, amor imensurável, amor que se renova a cada manhã. Toda vez que a gente se debruça sobre o tema do amor de Deus, a gente é conduzido para essa ideia de que o amor dele é um amor que não coloca condições, que é o amor fruto da graça, que eu acho que é o grande tema da Escritura. Se me põe para falar sobre amor, rapaz, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu sei tão pouco. Acho que eu não sei nada. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar
possível sim encontrar esse amor incondicional e experimentar dessa graça que é única. E é nessa busca que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está focada. É muito importante para mim estar aqui, porque aqui eu encontrei um grupo de amigos, eu encontrei possibilidades de servir, eu encontrei recursos internos que eu tinha para poder usar na minha vida. Uma pessoa deve fazer parte de uma igreja, porque é nela que a gente consegue ter a plenitude do nosso cristianismo. Só é nela que a gente consegue servir, que a gente consegue se envolver com outras pessoas, a gente consegue acompanhar o problema de outras pessoas, ser bênção na vida de outras pessoas e ser abençoado por meio delas. E nós precisamos de uma igreja porque nós somos igual brasas. E as brasas precisam estar juntas para manterem a chama acesa. E quanto mais acesa for essa chama, mais impactante será a nossa igreja. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor efetivo aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Somos uma igreja aberta, acolhedora, somos uma igreja comprometida com o ensino e a pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja que pratica uma adoração em espírito e em verdade. O nosso foco aqui é cuidar de pessoas, cuidar de você, da sua família. A igreja pode fazer por você é lhe dar, meu irmão ou minha irmã, uma oportunidade para a comunhão, uma oportunidade para você se aproximar de Deus, se aproximar dos seus irmãos e ter uma vida muito mais feliz, tranquila e também amando ao próximo. Uma frase muito clara para mim é conforto e alegria. Todas as manhãs, todas as tardes, quando eu chego nessa igreja e olho para os irmãos, eu vejo a alegria de estar aqui louvando, bendizendo ao Senhor e essa comunhão tão clara, tão gostosa que une os nossos irmãos presbiterianos de Pinheiros. Venha nos visitar um dia, venha assistir aqui um dos nossos cultos, a escola dominical. O nosso foco principal aqui é o ensino da palavra, a adoração a Deus em espírito e em verdade e principalmente o cuidado com as pessoas. Venha nos conhecer, visite o nosso site www.ippinheiros.org. Daqui a pouco, o pastor Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem especial sobre a graça. É depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos apresentando Conexão com Deus. Revistas de estudos bíblicos da Z3 Editora. Esta revista traz 13 lições abordando os principais temas dos livros de Filipenses e Colossenses. Aqui você vai encontrar lições como a Carta da Felicidade, as marcas do verdadeiro cristão e outras. Cada lição tem um objetivo a ser alcançado e vem acompanhada de sugestões de leituras diárias e aplicações práticas, além de espaço para suas anotações. Este material é excelente para ser usado em escola bíblica, discipulado e grupos de estudo, por professores, pastores, pregadores e por todos os interessados em aumentar seu conhecimento bíblico. Conheça também as revistas sobre outros livros da Bíblia. As revistas são coloridas e custam apenas R$ 4,95. Compre pelo site www.z3ideias.com.br, pelo telefone 0 operadora 11 26260712 ou em uma livraria evangélica mais próxima. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Você já pensou na salvação da sua vida? Como é que você pode ser salvo? Como você pode chegar até o céu? Como você pode agradar a Deus e ser aprovado por Deus? Será que você pode salvar a você mesmo? Será que alguma religião pode dar a você a salvação? Será que existe algum caminho que o homem abra da terra ao céu, que dê a ele segurança de chegar ao céu? É sobre este assunto que eu quero conversar com você. Eu quero falar com você sobre graça. E vamos conversar sobre este assunto à luz de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É curioso que o homem tem necessidade de Deus, porque foi criado por Deus, e não encontra sentido para a vida a não ser quando volta-se para Deus. Então o homem pecou contra Deus e afastou-se de Deus, tornou-se inimigo de Deus, rebelde contra Deus. O homem dá as costas para Deus e não tem prazer em Deus, nem na sua lei, nem em fazer sua vontade. Então este homem, na sua rebeldia e desobediência, tentando encontrar um sentido para a vida, busca caminhos, meios, formas de se reconciliar com esse Deus, e então o homem cria religiões e mais religiões. Dizem os estudiosos que surgem 5 novas religiões por dia no mundo. Só na Índia há mais de 60 milhões de deuses. No passado, os gregos e os romanos tinham o seu panteão com muitos deuses. É uma tentativa do homem encontrar Deus pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, pela sua própria religiosidade. Mas a pergunta é, esses caminhos que o homem tenta abrir da terra ao céu são eficientes? O homem pode salvar a si mesmo? A religião pode salvar o homem? O homem pode reconciliar-se com Deus através dos seus ritos religiosos? E a resposta a essas perguntas é um não rotundo, absoluto, eloquente. O homem não pode mudar sua própria vida. O homem não pode perdoar os seus próprios pecados. A Bíblia diz, assim como um leopardo não pode remover as suas manchas, nem um etíope mudar a cor da sua pele, também nós não podemos ser bons, acostumados a praticarmos o mal. A única maneira do homem ser salvo, ser reconciliado com Deus e receber a vida eterna é pela graça de Deus. E eu queria então conversar com você sobre esse texto. Esse texto de Efésios fala sobre 3 verdades importantíssimas. Primeiro, é que a graça é a base, o alicerce, o fundamento da salvação. Pela graça sois salvos. A grande pergunta é, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço o favor de Deus e Deus me oferece esse favor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa do amor de Deus por você e por mim não está em nós, está no próprio Deus. Deus nos amou, mesmo sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Mas Deus nos amou não apenas de palavras, Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Deu não para viver entre nós como um grande rei, mas deu-nos para que seu Filho fosse nosso substituto, assumisse o nosso lugar e fosse para a cruz, carregando sobre o seu corpo os nossos pecados. O Pai entregou o seu Filho para morrer por nós. O apóstolo Paulo diz, talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor por nós, porque Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça. Eu recebi esse presente, mas eu não mereço. Eu ouvi certa feita uma história que ilustra bem esse ponto. Um professor tinha na sua classe, um professor de escola dominical, alguns alunos muito carentes economicamente, financeiramente.
moravam no alto de uma favela, num morro, e esses meninos eram meninos também muito rudes, violentos. E aquele professor, um dia, querendo agradar o seu aluno, foi à loja, comprou presentes, roupas, brinquedos, calçados, e começou a subir aquele morro, no topo daquele morro onde morava aquele menino. Curiosamente, esse menino, em vez de acolher o seu professor, joga uma pedra no professor, atinge a sua cabeça, e esse professor cai desmaiado, sangrando. Esse homem, a despeito de um tratamento tão cruel, quando ele melhora, ele volta à loja, compra roupas, calçados, brinquedos, e começa a subir de novo aquele morro, e chega na casa, no barraco daquele menino, bate a porta, o pai, muito descontrolado emocionalmente, vem à porta e o professor diz: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. Aquele homem não pode conter-se e diz: o meu filho não merece esses presentes. Foi meu filho que machucou o senhor, que jogou aquela pedra no senhor, o meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso. E Deus nos deu gratuitamente a salvação, a vida eterna, por meio da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Em outras palavras, se a graça é a base, a fé é o instrumento de apropriação. Eu não sou salvo por causa da minha fé, eu sou salvo pelo sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. A fé é o instrumento de apropriação. A fé é o braço de um mendigo estendido para receber o presente de um rei. Então, eu não recebo a salvação, ou eu não sou salvo por minhas obras, pelos meus merecimentos, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom cidadão, um bom empregado, um bom patrão, um bom religioso. Não são nossos méritos que nos recomendam a Deus. Nós não entramos no céu com a mochila das nossas obras, com a bagagem dos nossos merecimentos. Salvação é obra exclusiva de Deus. Foi Deus quem planejou, foi Deus quem executou, é Deus quem garante, é Deus quem consuma esta obra. E você recebe este presente da salvação da vida eterna crendo no Senhor Jesus. É pela fé. Você já confiou sua vida a Jesus? Você já reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já colocou seus olhos no Filho de Deus e entendendo que Ele levou os seus pecados lá naquela cruz e pagou o preço da sua redenção? A salvação é recebida quando você transfere a sua confiança de quem você é, do que você faz, dos seus supostos merecimentos, dos seus supostos predicados morais, e você confia exclusiva e totalmente no sacrifício que Jesus Cristo realizou por você na cruz do Calvário. A fé é o instrumento de apropriação da salvação. Mas agora o apóstolo Paulo vai falar da última verdade desse texto. Ele diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, as obras se encaixam na salvação não como causa da salvação, mas como resultado da salvação. Eu não sou salvo por causa das obras que eu faço para Deus, mas eu sou salvo pela obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Agora, quando eu pratico boas obras, quando eu realizo boas obras, eu não as realizo para alcançar a salvação, eu as realizo para agradecer a Deus pela salvação recebida. De tal maneira que as obras não são a causa da salvação, as obras são consequência
consequência da salvação. É muito importante isso, porque algumas pessoas podem caminhar para lados opostos e extremos. Há aqueles que pensam que são salvos pelas obras. Esses estão equivocados. Outros pensam que, já que sou salvo pela graça, eu não preciso praticar boas obras. Também estão errados. Porque a evidência de que você foi alcançado pela salvação gratuita em Cristo Jesus é a prática das boas obras. É por isso que Tiago chegou a afirmar que a fé sem as obras é morta. Crer em Deus, até os demônios creem e tremem. Então a evidência de que Deus fez uma obra milagrosa, extraordinária na sua vida, no seu coração, dando a você a vida eterna, é que agora, por gratidão a Deus, você vai praticar boas obras. Vale destacar que Paulo diz assim: nós somos feitura de Deus, nós somos o poema de Deus, Deus está trabalhando em nós, Ele nos criou em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que Paulo está dizendo? É que até as obras boas que nós praticamos, nós as praticamos pela virtude de Deus em nós. Porque a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Quando você pratica boa obra, na verdade é o próprio Deus que está agindo em você. A força, o poder, a virtude destas boas obras não emanam de você mesmo, mas procedem do próprio Deus. Que verdade bendita é a verdade da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora mesmo você pode receber esse presente da salvação, da vida eterna, gratuitamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero orar em seu favor. Onde você está, ore comigo. Deus querido, louvado seja o teu nome por tão grande salvação, que eu recebo de graça, presente teu, imerecido. Eu não mereço, Senhor, mas eu preciso. E agora eu quero receber este presente da vida eterna pela fé. E eu quero viver os dias da minha vida para o louvor da tua glória, praticando obras que glorificam o teu nome e que abençoam as pessoas ao meu redor. Louvado seja o teu nome por tão grande graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu acabei de apresentar a você esta mensagem sobre a graça de Deus. E agora eu gostaria que você fizesse um contato conosco, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ajudar você nesse processo do crescimento. Faça um contato conosco. Aí está no seu vídeo o nosso telefone, o nosso endereço. E nós gostaríamos de abençoar sua vida, de acompanhar o seu crescimento espiritual. Quero lhe fazer um convite muito especial. Você e sua família visitar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Somos uma igreja amável, acolhedora, bíblica, uma igreja séria que quer ajudar você e a sua família no seu crescimento espiritual. No próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nós estaremos de volta para apresentar a você mais uma palavra para o seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até o próximo encontro. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.